Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar as mãos do Senhor. Quero esperar a Deus. Gratidão. Conhecer mais um povo que irá morar no céu. Louva a Deus pela vida do pastor Eliseu. Deus abençoe a sua vida. Cumprimento a pastor Eliseu, cumprimento os mais pastores, obreiros na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer também a irmã Carol e seu esposo que aceitaram esse convite para estarmos aqui nesta vigília adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos vieram para lá. Eu e minha esposa, nós estamos na casa do Pai, adoramos e exaltamos o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Louva a Deus também pela vida do irmão Felipe, seu irmão. Deus abençoe os irmãos. Vamos adorar a Deus? Só uma olhada. Aleluia. Cante assim comigo. E outro igual.
capítulo de número 5 e no versículo de número 14. Aleluia. Há uma guerra no mundo espiritual. Aleluia. Oh, aleluia. Mas quando ele entra na peleja, ele não entra para perder. Ele está aqui. Aleluia. Efésios no capítulo 4, no capítulo 5, no versículo de número 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tome por cento glorificando a Jesus. Eu não quero cansar os irmãos, mas quero falar tudo aquilo que papai colocou no meu coração. Eu amo vigília. Eu amo estar na presença de Deus. E louvo a Deus pela tua vida esta madrugada. A Bíblia diz que Deus ama quem busca Ele de madrugada. É na madrugada que Jesus opera milagre. É na madrugada que Jesus tem encontro conosco. Foi pela madrugada que o barco estava quase indo a pique, mas ele veio andando sobre as águas. É na madrugada que Deus opera os mistérios. Venci muitas batalhas minhas na madrugada. Oh, glória. Meus irmãos, o tema em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dorme. Quem escreveu? Paulo escreve esta carta aos Efésios. Quem era Paulo? Paulo, um perseguidor de igreja. No capítulo de número 7, nós vamos ver Paulo estando junto com Estevão, levando ele para fora da cidade. E nós vamos ver eles apedrejando Estevão morrendo. Mas Estevão estava morrendo, mas estava vendo os céus abertos. Ele só passou por perseguição por causa de Jesus. Quem era Jesus? Jesus foi que desceu no ventre de Maria, andou por essa terra, morreu por mim e por você. E antes de ser assunto ao céu, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. No capítulo de número 14 do livro de João, quando Jesus está se despedindo dos discípulos e dando as últimas instruções, ele observa que os discípulos estão com o seu coração entristecido, e ele vai dizer no versículo, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu iria e prepararia lugar, para onde está ele, estejai vós também. Mas os discípulos se perguntando: Senhor, agora tu vais, e como nós ficaremos? E como nós saberemos qual é o caminho? Judas pergunta para Jesus, e Jesus responde: Judas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade
e também sou a vida. Ele estava dizendo: eu sou tudo para vocês. Eu sempre estive com vocês, eu sempre andei com vocês, e vocês não perceberam que eu sou o caminho, sou a verdade e também sou a vida? Mas eles ficam questionando: e agora? O Senhor vai ir e nós vamos ficar sozinhos. Jesus vai olhar para ele: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai que ele envie um outro Consolador. Mas Lucas vai escrever no capítulo 24, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando Lucas escreve isso, e eles estão no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jesus é assunto aos céus. Mas no mesmo capítulo 1, no versículo 8, vai dizer: mas recebeis virtude do Espírito Santo. Oh, glória! Eu amo o Espírito Santo de Deus. E aí, Pedro vai reunir a congregação e vai todo mundo orar. Vamos todo mundo orar. Eles começaram a orar e eu já comecei a me apaixonar por essa vigília, porque antes de iniciar o culto teve oração, e aonde tem oração tem poder de Deus, tem batismo do Espírito Santo, tem cura, tem libertação, e Jesus faz, e Jesus opera em nosso meio. Eles foram orar, clamaram a Deus por 10 dias, orando e buscando a presença de Jesus. Deixa Jesus aí, mano. Aleluias. Buscando a presença do Senhor Jesus. E nós vamos ver que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e foram dadas línguas repartidas. Muito obrigado. Foram dadas línguas repartidas como a de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedisse que falasse. Agora Pedro já não era mais o mesmo Pedro que cortou a orelha de Malco. Agora Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Mas tem alguém que está atribulado, vai na porta da congregação, irmão Felipe, e vai olhar, está todo mundo embriagado lá dentro. Eu fico imaginando quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o corpo, a carne não conseguiu aguentar, era um se escorando no outro, porque quando a presença de Deus desce sobre a vida de um homem e de uma mulher, o corpo não resiste. Este corpo carnal aqui não resiste, mas o Espírito Santo ele vai inflamando a nossa vida, vai quebrando a nossa carne, vai tirando a força da nossa carne para ele fazer morada dentro de nós. Aí tem alguém olhando para dentro da congregação, está todo mundo embriagado, está todo mundo bêbado, e Pedro agora não vai responder como ele respondia antes. Pedro agora, antes ele usava a espada para ferir, agora ele vai olhar para quem está fora e vai dizer: varões Galileu, esta é a promessa que Joel profetizou, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizariam, os vossos jovens teriam visões e os velhos sonhariam. E aí dali Pedro começa a pregar. Oh glória! Depois de tanto tempo que Pedro teve com Jesus, andou com Jesus, Jesus ensinando, Pedro fugindo do chamado, Jesus chamando ele de volta, Jesus batendo em Pedro: é para ser assim, Pedro. Pedro, tu me amas, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, ó Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando Jesus olhou para Pedro quando estava lavando as redes perto da praia, disse: esse aí tem potencial. Ei Pedro, agora eu tenho uma notícia para ti: não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Antigamente, agora você trazia o peixe da água para a morte, agora você vai trazer os homens da morte para a vida. No capítulo de número 3, Pedro agora cheio do Espírito Santo, às 9 horas da manhã recebe o batismo com o Espírito Santo, é cheio de Deus. Mas às 3 horas da tarde tinha culto e ele estava lá, porque quem é cheio do Espírito Santo não interessa o horário, ele vai para o culto. Aleluia. Aí foi ir para o culto e tinha alguém na porta formosa. Todo mundo estava acostumado a entrar dentro da congregação, dentro da igreja e dar uma esmola. Mas ninguém tinha a palavra de levanta e anda. Oh, aleluia. Porque só fala levanta e anda quem tem
quem não tem na esmola. Oh, aí está indo Pedro e João cheio do Espírito Santo. Não diz a Bíblia, conjecturando eu, um olhando para o outro. Que culto maravilhoso essa noite, né? Nós buscamos tanto para receber. Que culto maravilhoso, que culto gostoso. Aí tem alguém na porta: ei, me dê uma esmola. Se fosse um Pedro que não tinha o Espírito Santo, ele ia botar a mão no bolso, mas de peixe. Toma uma esmola. Mas agora ele ouviu o que Jesus falou. Portanto, ide, pregai o Evangelho. Em meu nome vocês farão coisas maiores ainda do que eu já fiz. Aí ele olhou para ele. A situação daquele coxo na Porta Formosa, ele estava olhando para o chão. Porque se ele não estivesse olhando para o chão, ele não diria: olhem para nós. Aí o coxo olhou para ele. Nós não temos ouro e nem prata, mas em nome do Jesus o Nazareno, levanta e anda. A palavra foi liberada, mas alguém que é cheio do Espírito Santo não somente fala, tem atitude. E tomando pela mão, o levantou. Eu gosto de observar todo o andar do culto. Eu me sento, observo, dou glória a Deus, dou aleluia, mas fico observando todo o andar do culto. Como o culto iniciou, os louvores da harpa que foram entoados, os louvores que as irmãs entoaram, e nós adoramos, o céu se abriu, a glória de Deus desceu, derramamos as nossas lágrimas. Aí vem a apresentação e o mundo espiritual entrou em guerra. Porque uma igreja que está dormindo não tem como fazer nada, não reage a nada. E quando as irmãs estavam apresentando a peça, eu falando com Deus dentro de mim: Jesus, livra de todo mal. Porque tem gente que às vezes faz a peça e passa pela mesma situação que fez a peça, que fez o teatro. E eu dizendo: Jesus, livra, cobre com teu sangue. Mas eu vi como Jesus vem andando. E cutucou a noiva que estava dormindo. Ei, acorda! Onde nós já vamos chegar aí? Ministério de Pedro. Pedro e João na Porta Formosa. Levanta e anda. Tomando pela mão, ele levantou. Ele tinha duas escolhas a fazer: ou correr para o lado de fora, ou entrar pelo lado de dentro. É que tem gente que recebe milagre e corre para fora. Tem gente que recebe milagre e entra para dentro pulando, se alegrando. Tem gente que vem ao mundo só à espera de um milagre. Aí o milagre vem, chega, a pessoa abandona, Jesus abandona, os amigos abandonam, todo mundo. Mas tem gente que ninguém olha para ele, ninguém dá valor. Você chega: eu vou te estender a mão. Ele entra com você, entra andando, sai andando, e ele está adorando o nome do Senhor Jesus. Eles, cheios do Espírito Santo, operaram o milagre. No capítulo de número 4, Pedro ainda continua pregando. No capítulo de número 5, nós vamos ver Ananias e Safira mentindo para Pedro e os dois morrendo. No capítulo de número 6, separam Estevão, o primeiro mártir, um homem cheio do Espírito Santo. No capítulo de número 7, esse homem cheio do Espírito Santo foi perseguido até a morte. No capítulo de número 8, nós vamos ver agora: ele consentiu Paulo na morte de Estevão. Ele vai para o sacerdote lá e diz: eu preciso de uma carta, eu quero perseguir a igreja, eu quero perseguir esse aí. Mas no capítulo de número 9, nós vamos ver ele indo para Damasco. Oh, glória! Coisa linda da Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. A minha esposa disse: não é viciado, eu sou viciado mesmo. Eu durmo em cima da Bíblia.
em cima da Bíblia. Coisa boa é a palavra de Deus. Aí no capítulo de número 9, ele está indo para Damasco perseguindo a igreja. E quando ele está perseguindo a igreja, ele está chegando em Damasco, do céu surgiu um clarão. E ele cai com a cara no chão. Mas ele só ouviu a voz de Deus quando estava com a cara no chão. Porque diante dele só ouve a voz dele quando está com a cara no pó. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai reconhecer que quem falou com ele era maior do que ele. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus a quem tu tem perseguido. Eu sou Jesus a quem tu tem perseguido. Mas interessante, a Bíblia Sagrada é muito linda. Se nós formos olhar pelos nossos olhos carnais, nós vamos olhar para Paulo e vamos dizer: esse cara tem que morrer. Esse cara tem que ficar cego. Matou crente, perseguiu crente, arrastava as mulheres para fora das suas casas, as crianças. Ele respirava a morte. Aí Jesus olhou para ele e disse: é meu, eu quero. Ele respirando, matar alguém. Aí Jesus disse: não, agora ele vai ser meu, eu quero. Oh, aleluia. E o mistério é tão lindo que eu acho que lá com Judas, que lá com Paulo, na rua direita, na casa de Judas, ele fica lá. Primeiro, Deus tirou a sua visão terrena para abrir a visão espiritual. Mas Deus fala com o profeta Ananias, não Ananias que morreu, o profeta Ananias vai até a rua direita, que tem um homem por nome de Saulo. Não, esse aí eu conheço. Esse aí não é aquele que arrancava as mulheres para fora das casas, as crianças. Vai para lá, porque para mim ele é um vaso precioso. Quando ninguém olhava para você, não dava valor, Jesus estava olhando você. Para mim é um vaso precioso. Mas meu irmão não me ajuda, minha irmã não me ajuda, e Jesus está olhando. Mas para mim ele é um vaso precioso. Mas ninguém está me vendo, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, e Jesus está dizendo para mim: você é um vaso precioso. O ministério de Paulo começa quando ele é cheio do Espírito Santo. Ele perseguia, passou a ser perseguido. Eu não quero pensar os irmãos, já vou para Efésios. No livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo agora, ele vai dizer aonde eu e você fomos gerados em Deus. No capítulo 1, no versículo 4, e ele nos elegeu nele, antes mesmo da fundação do mundo. Ele estava dizendo: nós somos de Deus. Nós viemos de dentro de Deus. Nós somos projetos de Deus. Está na Bíblia, está? No capítulo 1, versículo 27 de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele fez aonde? Capítulo de número 2, versículo 7: e formou Deus o homem do pó da terra. Aí depois de muitos anos, Paulo vai responder que Deus os criou dentro dele. E depois pôs a execução para fora. Aquilo que ele criou dentro, ele pôs para fora. É tão linda a história de Paulo que quando Deus chama Paulo, alguém que perseguia a igreja, ele vai escrever mais da metade do Novo Testamento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele chega no capítulo 5, é tão lindo de ver que ele vai dizer: desperta, tu que dormes. Só é despertado quem está dormindo. Quem já teve essas experiências de eu vou orar essa madrugada, aí bota o relógio a despertar, aí você está naquele sono profundo, aí o relógio toca, aí você se desperta,
oração, aí só com o olho fechado e o outro aberto. Mais 5 minutos. Dorme. Aí desperta de novo. Mais 5 minutos. E dorme. Aí vai, mais 5 minutos. Aí acaba as 3 vezes, dorme as 5 vezes. Aí dorme e você acorda amanhã. Eu não orei. É meu propósito de oração na madrugada. Eu não orei. Mas quem já teve essa experiência dizendo, Deus me acorda 3 horas da manhã. E aí 3 horas da manhã, pá, Jesus me acordou. Aí você não tem sono, nem você já, eu sou assim, quando Jesus eu preciso orar tal hora. Eu acordo tal hora. Aí eu vou lá, acordo, vou orar. Senhor meu Deus, e começa a orar. Aí a esposa, amor, eu quero dormir, tá bom? Aí começa a orar, Deus, e não sei o que, e vou falando. Eu sou bem doido espiritualmente. Aí às vezes começou a dedicar, Senhor, tu sabes, tu és Deus que conhece fulano, que conhece esse cano, que amor, eu estou ouvindo a tua oração, amor, eu estou ouvindo a tua oração. Aí chego. Até essa hora, eu sei a hora que eu estava falando com o pai. Aí a hora vai passando. Porque eu fui despertado por ele. Aleluia. Lembra de Marcos capítulo 5? Jairo, ele vai até Jesus. A minha filha está doente. Aí chegou correndo e disse: ó, tua filha já morreu. E aí Jesus mesmo assim continua o trajeto para casa. Eu vou lá despertar. Aí Jesus vai chegar lá e vai orar. Eu só quero que entre em grande mistério. Vem cá, Pedro, João, o resto fica tudo aí. Talita, menina, a te digo, levanta. Só se levanta quem se desperta. Levanta, ela levantou. Daí era o quê? Pão e água. E espiritualmente, isso aqui é o pão. Isso aqui é a água. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 4, ele era a água para quem precisava beber água. Mas ele só é a água para quem quer a mudança. Porque a mulher samaritana queria água para não voltar mais para o poço. E Jesus queria lavar a alma dela, limpar a alma dela. Mas quem se desperta entende o que é viver. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser despertado para quê, irmão? Para poder fazer. Só faz quem está acordado, quem está dormindo só dorme. Não faz nada. Quem está acordado lá, eu estou acordado, mas tem muita gente que está acordada, mas está morto espiritualmente. Tem muita gente que até faz, mas por dentro é para se autopromover. Tem muita gente que até vai, mas quebra a cara porque não tem nada de Deus. Tem muita gente que até se esforça, mas para agradar o pastor, não para agradar a Deus. Quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, não tente agradar o ser humano, agrade a Deus. Você agradando a Deus, o ser humano vai dizer: coisa linda que tu fez, tu é uma bênção. Por isso que há uma importância de quando nós agradamos ao Senhor Jesus. Quando Deus desperta as nossas vidas, independente a hora que é, independente o momento que é, se Ele nos chamar para o confronto, vá. Eu não sei que quantas vezes alguém me ligar para madrugada, vamos orar para o demoniado, vamos lá. E vamos lá orar, orar. Aí
Aí voltava para casa mais moído do que pedra e pedreira. Cansado. Aí voltava. Aí às vezes chegava 1, 2 horas da manhã em casa e minha esposa já sei que estava orando. Eu sei, estava orando. Eu só não sei porque Jesus faz essas coisas comigo. Aí eu saía do culto 10 horas, eu chegava em casa meia-noite, 1 hora, pelo trabalhar no outro dia. Aí Jesus disse, vai lá na casa do fulano, eu dei uma mensagem para ele, Jesus falou. Eu não quero ir, estou cansado. Aí Jesus deu um negócio, é contigo, vai lá. Aí eu chegava lá, Patriano, tudo bem, tudo bem. Aí estava na casa, Deus mudou, vinha aqui fazer uma oração, ele disse, amém, pode orar. Aí nós começamos a orar. Meu pai, meu filho. Aí Jesus falou para mim, manda o marido dela botar as malas no quarto que ele não vai embora. Ó, Deus manda te dizer aí, ó, pode guardar as malas que não é para te ir embora. Aí ele encheu os olhos de lágrimas e disse, como tu sabia que eu ia embora? Eu disse, eu não sabia, Jesus que me enviou aqui. Aí ele olhou para mim e disse, a minha esposa está com uma enfermidade. Tudo que ela come, ela para no PS. Tudo que ela digere, ela come, ela vai parar no PS, com dor, com muitas dores, tomando remédio forte. Todas as vezes, de 70 quilos, ela está agora com 40. Já chamei vários pastores para orar, já chamei presbíteros para orar, evangelistas, mas eu só sentia vontade de vir deles, porque eles não faziam nada. E eu fiquei pensando, isso só para mim. Eu pensando dentro de mim, o que Jesus me trouxe aqui? Aí ele disse, pode orar por ela. Aí eu pensando dentro de mim, eu vou orar. Mas eu fiquei pensando em Jesus, não me envergonhe. Aí se você é um óleozinho, dá um salto, olha o santo aqui, que eu sabe. Ele vai ser olha o santo, agora que nós vamos orar. Nós vamos fazer esse oração. Posso orar por ti? Ela disse, com suas poucas forças. Coloquei a mão na cabeça dela, mas a mão de Jesus foi primeiro, a minha foi depois. E disse, em nome de Jesus, toda a enfermidade agora seja queimada pelo nome de Jesus. E ela começou a chorar. Quando terminei a oração, ela disse, eu nunca tinha sentido um queimor por dentro. Começou a queimar e parou nesta região. Eu disse, a partir de hoje pode comer que Jesus te curou. Passou semanas, eu perguntei, e aí, está comendo bem? Estou comendo, estou até engordando. Glória a Deus, Jesus ainda cura. Mas eu preciso estar despertado para esta grande obra, porque Deus não conta com frouxo, Deus conta com corajoso que vai. Por favor, isso fulano for, não é com você. Te desperta como que dorme. Mas eu não sou consagrado a nada, ainda ninguém orou por mim. Quem te consagra é Jesus, quem te chama é Ele. Quem foi que consagrou Tiago a pastor? Ninguém. Ele disse, vai tu pra lá e tu pra cá. Quem foi que consagrou Pedro a pastor? Ninguém. Mas a unção que estava na vida dele fez com que os outros reconhecessem que ele era homem de Deus. É bom sermos reconhecidos pelos homens, mas melhor ainda é sermos reconhecidos por Ele. Onde ninguém te vê, você faz. Aí ninguém viu quem? Ele viu. Orei para o fulano, tirei do meu bolso, abençoei a irmã. Eu dei a direita, mas a esquerda também não precisa saber. A irmã vai lá, irmã, muito obrigado por aquilo. Deus me abençoou, agora Deus abriu a porta. Aí você pensando assim, é Deus. Deus. Eu preciso me despertar para quê? Para ouvir só no meio. Quem dorme não ouve muitas coisas. A minha esposa diz, amor, tu deita na cama, é 5 minutos tu dorme. O bebê chora a noite toda, tu não vê. Eu disse, amor, eu me deito com tanta paz. Só acorda no outro dia. E ela, tu não sonha? Eu disse, não sonha. Tudo bem, só descanso. Ela diz, eu sonho todas as madrugadas, sonho com isso, sonho com aquilo. Eu disse, eu não sonho. Graças a Deus. Mas o bebê não dorme nem comigo. E não sei o que. Eu disse, amor, eu vou dormir com o bebê essa noite. Aí eu boto o bebê no peito. Isso tu vai dormir a noite
abençoa em nome de Jesus. Estou lá pelo lado e ele dorme. 6, 7 da manhã, eu acordo. Aí minha esposa, pula de lado comigo e ele, o que tu tem que ele para quieto contigo que eu não tenho, que ele não para quieto comigo? Eu disse, eu não sei. Aí ela, mas amor, eu não entendo. Porque quando tu está com ele sozinho, ele descansa, e quando ele está comigo, parece que ele acorda toda hora. Eu disse, deve ser o cheiro. Por quê? Eu sei o céu. E ela está dizendo que eu estou atribulada? Eu disse, não, você está dizendo que eu estou um pouquinho mais. Era só tu mesmo, né? Aí minha filha vai beijar o cabelo da minha esposa. E ela, grita pra cá, grita pra lá. Eu disse, Miriam, cai em nome de Jesus. Aí ela vê. Eu faço o creme no cabelo dela. Penteio o cabelo dela. Faço as bolinhas no cabelo dela. Porque eu não posso fazer essas coisas da minha filha. Aí pode entrando. Aí ela fala assim, por que contigo ela para quieta? Eu disse, porque eu contigo ela fica quieta em nome de Jesus. Teu nome ela nunca vai ficar quieta. Aí eu começo a dar choque de realidade nela. Acorda, Jesus está voltando. Acorda, te desperta. Tu não está vendo que isso aí é espiritual? E ela, tudo é espiritual para ti. Eu disse, eu vivo no natural, mas também sei que é o espiritual. E quem está dormindo, irmão William? Dorme só fisicamente ou dorme só espiritualmente? Você pode estar dormindo espiritualmente e estar acordando fisicamente. Mas você pode estar acordado fisicamente e dormindo espiritualmente. Aí você pode estar acordado espiritualmente, mas não tem vontade de orar. O Espírito Santo está lá. Eu quero usar, mas ele precisa orar. Amanhã. É agora. Ele não vai nunca. Mas quando o Espírito Santo de Deus inflama a nossa vida, tudo é espiritual. Por quê? Ai, que luta nós estamos passando, você é o diabo. Não, é Jesus permitindo que a gente passe por aqui. Meu Deus, parece que as portas estão se fechando. É Jesus que está fechando para ver qual é o teu caráter. Meu Deus, mas parece que o fulano está olhando com uma cara mal para mim. Não sei que está atribulada. Está atribulada porque você tem algo que está perturbando a vida dela. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe, mas nós precisamos estar despertados para viver essas obras no mundo espiritual. Toda vez que eu e você dobramos os nossos joelhos, nós entramos numa guerra espiritual. Toda vez que nós dobramos o nosso joelho no chão, nós abrimos uma porta no mundo espiritual. Aí nós entendemos o que Paulo escreve a carta aos Efésios: revestir-se do escudo da fé, do capacete, da espada, da couraça da justiça. Toda vez que você ora, você está guerreando no mundo espiritual. Toda vez que você não ora, você está perdendo no mundo espiritual. Mas por que Deus não abençoa? Mas por que Deus não faz? Mas por que eu não prospero? Porque as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Por isso que Jesus vai dizer no livro de Mateus capítulo 6, ele vai dizer que é para buscar primeiro o reino dos céus. Aí tem gente que quer ficar só no capítulo 6, versículo 19. Eu quero buscar as coisas que a dia corrói. Eu quero buscar dinheiro, mas o ladrão pode roubar. Eu quero buscar esperança, mas a traça pode corroer. Mas a gente tem tesouros no céu. Escute! Toda vez que Jesus nos desperta para uma grande obra, uma luta se levanta. Como assim? Porque o crente vive de vitória em vitória, de glória em glória. Mas eu só tenho luta. A vitória vai chegar. Glória a Deus. Amém. Você precisa lutar para chegar até a vitória. Mas está grande a luta, mas também a vitória é grande. Está grande a prova, mas também ele vai dizer: olha, lá para trás dessa prova, aprovado. Por isso que Deus é especialista em trabalhar
na mão de Deus, mas me quebrei. Estou quebrado, irmão William, mas está na mão de Deus, está na melhor mão. Estou arrasado, irmão William, está na mão de Deus, está na melhor mão. Aí Jesus vai amassando o vaso, que prova, só dores, só dói, mas a mão do oleiro que está em você. Pior se fosse a mão do diabo. Mas esse sofrimento não acaba, mas a mão do oleiro que está em você. E o que eu preciso para ser cheio desse Espírito Santo? E viver essa vida na plenitude do Espírito Santo? E entender o que o Senhor quer para a minha vida? É deixar ele amassar o barro e formar o vaso. E que mais? Enfrentar os processos da reconstrução do vaso. Para quê? Para eu viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Eu preciso que você entenda isso aqui. Eu me lembro quando eu ia pregar, eu pregava uns 320 km por hora. Aí a igreja me e aí para mim aquilo era glória. Eu via, o que eu preguei? Eu não sei, eu sei que eu dei lugar, eu marchei, eu pulei e eu pregava, você não entendeu. Eu pregava, você pulava e não entendeu o que eu estou falando. Eu preciso que você entenda para saber por que você está pulando. Mas eu vou pular na cara, você vai pular com o quê? Eu vou marchar na cara, você vai marchar com o quê? Se nós somos de carne. Eu vou dar lugar mesmo. Para Deus operar tem que dar lugar. Ele vai amassando, ele vai formando o vaso. Depois que o vaso está pronto, ele serve para colocar o azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. E a lamparina com azeite é o Espírito Santo aceso dentro de nós. Mas a minha lamparina está acesa, mas eu dormi. Mas se tem reserva, vai te despertar. Irmão William, faz muito tempo que eu não moro. Faz muito tempo que eu não busco. Mas eu ainda estou aqui. É que Jesus está dizendo, lembra daquela reservinha lá atrás? Estou te dando uma injeção de ânimo. Vai. Eu tenho 28 anos de idade. Meus pais sempre foram cristãos. Nasci em berço cristão. Nunca desviei. Nunca quis conhecer o mundo. Mas a minha mãe sempre me ensinou o caminho da oração. 3 horas da manhã eu sempre ouvia ela orar. A minha mãe é analfabeta. Só sabe escrever o nome dela. Porque eu ajudei ela, ensinei ela a escrever o nome dela todo. Aí um dia ela se acordou e disse: Maninho, ela me chama de Maninho, abre Salmo 55. Eu olhei para ela: por quê? É que eu sonhei que eu estava pregando o Salmo 55. Aí ela disse assim: ó, eu vou ir pregar no círculo de oração. E eu vou pedir para tu abrir e tu vai ler. E depois eu vou pregar. Tá bom, mano? Aí eu ia para o círculo de oração, eu pequenininho. Aí eu li o Salmo 55, ia para ela e ela pregava. E eu dizia: da onde que ela tira essas palavras? Aí na madrugada de oração, eu pensava que a minha mãe orava de 5 a 10 minutos e ela orava horas. E as palavras não se repetiam. Eu dizia: essa mulher ora tanto, eu quero isso para mim. Eu quero entender esse mistério da oração. Eu nem entendi o que era missões e a minha mãe já orava: abençoa os missionários na África, abençoa os missionários lá não sei onde, abençoa não sei o que. E ela ia falando isso. Como que ela ora tanto? Eu também quero isso para mim. Eu fui vendo o exemplo da minha mãe e comecei a seguir vida de oração. Nós todos, nossos irmãos, éramos crentes lá em casa. Só que o Igor era diferenciado. Eu dizia assim: agora a nossa brincadeira tinha uma pouquinho mais. Nós ficávamos. O Igor era mais de uns 4, nós éramos 4 homens.
Aí nós estamos saímos, nós saímos 6 da manhã, eu levantei às 8. Já saí perdendo, ele orando. Eu me levantei, dobrei meu joelho e comecei a orar. 1 hora e meia, 2 horas de oração. Me levantei, tomei meu café. Aí quando eu voltei pro quarto, o Igor já estava orando de novo. Eu disse, ele vai me ganhar. E eu fui para a oração de novo. E orei. Quando deu as 4 horas de oração no dia, eu disse, eu não aguento mais falar. E o Igor de joelho. Aí ele se levantou para almoçar, não falava com ninguém. Voltou para o quarto e continuou orando. Eu disse, esse cara fala tanto que eu não consigo falar. Aí quando eu fui me referir a ele, nós estávamos indo para o culto, eu disse, ô Igor, nós temos que pegar o carro e ir para o culto de jovens. E ele falava, só saía língua estranha da boca dele. Eu disse, Igor, português, eu não tenho ainda ministério de línguas. Eu não tenho interpretação português, Igor, e falava em língua estranha. A glória de Deus envolveu ele de uma tão grande maneira por causa da oração. Que quando deram a oportunidade para ele pegar o microfone, meu irmão que estava sentado no banco pensou e disse assim, eu vou fazer um propósito com Deus de 7 dias. E ele olhou para o irmão e disse, tu acabaste de pensar que fazer um propósito de 7 dias dobra o propósito que Deus vai te honrar. Meu irmão arregalado com os olhos assim, olhando para ele, né? E eu dizendo assim, meu Deus, o que é isso? Que intimidade é essa? O irmão fez um propósito e Deus prosperou ele de uma maneira que ele nem imaginava, por causa da oração. Orar e ter ação. Oração. Tem gente que ora, mas não age. Jesus me ensina a ganhar águas, mas não vai. Só ora e não tem ação. Está muito bom isso aqui. Eu gosto muito quando você dá glória a Deus e dá lugar, mas eu amo quando há um silêncio de absorção da palavra. Quando eu oro, eu não preciso fingir que eu sou. Quando eu oro, eu não preciso dizer para ele, eu sou forte, mas eu preciso dizer, eu sou miserável. Me ajuda a prosseguir, me ajuda a caminhar. Eu não vim para receber o Espírito Santo, eu preciso de quê? Orar também. E o dom de profecia? Orar também. E o dom de revelação? Orar também. E o dom de ser orar também, é tudo na oração. A prosperidade na oração também. E trabalhar, não é graça. Eu acho que quando Deus está falando, Deus está prosperando. Glória a Deus. Porque a gente quer prosperar, mas a gente se alegra com o nosso irmão. Está dormindo. A gente quer ter carro bom, mas não se alegra quando o irmão compra um carro bom. Quando nós entendemos que estamos despertados espiritual, tudo é oração. Vou comprar tal coisa, vou orar. Vamos fazer tal coisa, vamos orar. Eu não sei, vamos orar. Mas eu vou orar. Agora você sempre vai dizer, eu amo orar. Porque você não tem nem vontade de orar. Aí você chega e diz, eu não estou tendo nem orar, mas eu estou aqui 5 minutinhos. Aí Deus está dizendo, pelo menos ele estava. Aí outro dia tu já tem um ônibusinho, mas já ora 10 minutos. Daqui a pouco tu já ora um pouquinho mais, já ora 15 minutos. A oração vai ficando gostosa. Aí você vai se envolvendo naquele poder sozinho. Porque ele te conhece sozinho. Não adianta eu vir aqui pra frente. Cheio! Ele te conhece no secreto. Ele te conhece. Quando você diz, eu sou tão miserável, Jesus me ajuda. Me dá força, me dá ânimo, me dá saúde. Me ensina a pregar, me ensina a cantar. A minha oração é todas as vezes que eu oro, de Jesus, me ensina a cantar, me ensina a tocar o instrumento. Me dá voz para cantar, Jesus. Me ensina a pregar a tua palavra. Aí quando eu termino de pregar, toda vez que eu termino de pregar, eu oro e digo, Jesus, eu sou tão miserável. Por que tu me usou?
fala, é por causa da graça e da misericórdia. Nunca será mérito teu, sempre será mérito dele. Quem faz é ele. Quem cura é ele. Quem batiza é ele. Quem transforma é ele. Quem opera é ele. Quem faz é ele. Quem transforma é ele. Então não adianta eu dizer, o meu marido vai mudar na marra. Não vai mudar por causa dele. Bota ele na oração que ele muda. Bota teus filhos na oração que eles vão se salvar. Bota tudo no joelho, aí você vai ver o despertar de dentro para fora. Porque primeiro tem que acender dentro, para depois fluir para fora. Percebe que toda vez que Jesus queria tratar com alguém, ele sempre tratava pelo lado de dentro. Nicodemos! É necessário que nasça de novo. Tu não pode eu, como velho, tornar entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. É outro nascimento. Pedro! Trabalhando no caráter de Pedro. Pode ficar no teste por 3 vezes, tu vai me negar. Não te nego. Vai negar porque tu é falho. Tu me amas, eu te amo. Senhor, tu sabes que eu amo. Ele sempre trabalhava no caráter das pessoas para poder ser alguém. Mas fulano se afastou de mim, é porque Jesus quis que se afastasse para você viver uma vida na plenitude do Espírito. Ande com gente mais crente que você, namore com gente mais crente que você, converse no WhatsApp, no Facebook com gente mais crente que você. Porque se for menos crente, aí você vai aí você vai ir a 50 salvos. Você vai uma mesa dos esclarecedores. E aí você nem percebe que está dormindo. Espiritual. A parede de fora está vindo, mas por dentro. Eu creio que Jesus pode batizar com o Espírito Santo hoje. Como é que Jesus vai batizar? Não peça para o Espírito Santo te batizar, peça a Jesus. Me batiza com o teu Espírito Santo. Ele que batiza, por quê? João falou, eu vos batizo com água para arrependimento, mas está vindo por aí. E esse sim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E como é que eu recebo batismo com o Espírito Santo? Esse fogo, essa glória, esse poder, essa autoridade sobre a minha vida, sobre a glória e aleluia. E se eu cansar da glória e aleluia, diz santo, 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 aleluia, glória, santo, santo, aleluia, glória, santo, santo. É só repetir? Não, tem que partir da tua alma. Aleluia. Todos aqui não são batizados com o Espírito Santo, levante suas mãos. Não são batizados, bem alto, bem alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos creem que Jesus pode passar no Espírito Santo? Aleluia! 2 ou 3 concordaram na terra, concordaram lá no céu. Receber o Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Falar sobre o Espírito Santo para quem se envolve com o Espírito Santo. Eu só posso falar de um amigo meu se eu tenho intimidade com ele a respeito do seu caráter. E quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, que ele é o nosso amigo, ele nos ensina coisas que os nossos amigos não nos ensinam. Ele nos leva por caminhos em que os nossos amigos não nos levam. Eu falava para minha filha, tem que ser cheio do Espírito Santo. Todos os anos ela tinha, no William, 2 anos de idade. Eu dizia, tem que dar glória a Deus e aleluia. Dar glória a Deus e aleluia. 2 anos e meio de idade. Eu disse, filho, tem que dar glória a Deus e aleluia. Jesus vai te passar com o Espírito Santo. Aí ela começava, glória a Deus e aleluia. 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 Aí eu ia pro serviço, voltava do serviço e ela, glória a Deus, papai! Glória a Deus, aleluia. E ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para cá, glória a Deus para lá, glória a
filha? Ela disse, não. O que está sentindo, filha? Eu não sei, está me dando vontade de chorar. Eu disse, filha, isso é a presença do Espírito Santo de Deus. E agora, pai? Quer sentir que nós sentimos aí? Quero. Continua dando glória a ela. Glória a Deus e chorando. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Passou-se os dias, ela continuou, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Chegava em casa, cantava um louvor, ela estava lá comigo, glória a Deus, papai, aleluia, papai, glória a Deus, papai. E eu, glória a Deus, Miriam. Aí conversando com a minha esposa, ela na volta, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu disse, Miriam, cala a boca, vai pra rua, Miriam. E ela, tá, pai, vou lá pra rua, glória a Deus, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Era só isso que ela falava, toda vez que ela me via. E um dia, de tanto glória a Deus e aleluia, ela saiu do banheiro, glória a Deus, e rolou uma língua e falou em língua estranha. Eu estava no quarto, eu fui na cozinha, tu falou em línguas. Aí ela se intimidou. Aí eu continuo dando glória, filha. Eu fui pro quarto e fiquei olhando na festinha assim. E ela, glória a Deus, e rolou a língua e falou em mistérios. Eu disse, oh, Jesus batismo com o Espírito Santo. Mas por que Jesus batizou ela tão cedo, meu filho? Porque quando ela estava no ventre, eu dizia, Jesus, antes dos 7 anos, batiza ela com o teu Espírito Santo. Levanta ela como pregador do teu evangelho. Levanta como adoradora, Senhor, da tua casa. Jesus, eu profetizo a bênção dentro do ventre. E quando ela nasceu, como eu falei, que coisa mais linda, ela abriu os olhos, olhou para mim. Porque ela reconheceu que eu orava por ela, que eu buscava por ela. Hoje eu sou a paixão dela, hoje eu vou, ela quer estar junto. Deixa eu ir contigo e chora, chora. Eu disse, hoje não dá, não dá, tu bagunça demais, então fica quietinha. Eu vou me comportar, eu te conheço. Eu não vou me comportar, pai, contigo me comporto. Eu só não me comporto quando eu tô com a mamãe. Mas, vai te converter, menina. Porque se eu não ensinar ela a ter essa vida despertada no Espírito Santo, quem é que vai ensinar? Eu preciso ensinar, porque eu vi o exemplo da minha mãe orando, eu disse, eu preciso orar. Eu vi meu irmão orando e eu disse, eu preciso orar. E aí nós ficávamos, nós precisamos ter um som de Deus na vida. E toda vez que nós buscávamos a presença de Deus, mais o nosso pastor nos pisava, nos amassava. Fiquei em disciplina por 30 dias por não fazer nada, por orar. Porque quando eu peguei o microfone para cantar quando eu era pequeno, com meus 16 para 17 anos, Jesus descendo uma presença, ele terminei de cantar no final do culto, ele disse, está disciplinado por 30 dias. Eu disse, o que eu fiz? Eu peguei, eu errei. Ele disse, não pode ficar sentado no banco. Eu disse, Jesus, o que é isso? Aí a perseguição começa quando você entende que é ser cheio do Espírito Santo. Aí eu apertei calado e meu pai disse, você precisa orar mais. Nós vamos fazer um propósito no monte, 6 meses. Faça sol, faça chuva, nós vamos estar lá. Eu disse, tá bom, pai. Aí nós fomos. 2, 3, 4, 5. Quando fechou os 6 meses, ele disse, agora vocês estão prontos para ir. Ninguém vai parar mais vocês. Eu ia para onde, pai? Agora Deus vai começar a levantar vocês. E aí no ano de 2000, não me lembro o ano, 17 para 2018, uma profeta falou comigo, a partir desse ano te levanto como pregador do evangelho. Eu era só pregador de dentro de casa, pregava para minha esposa e pregava, botava no musical dos Gideões e pregava. E ela olhava para mim e dizia, amor, que sede é essa de pregar? Eu disse, há uma chama dentro de mim de pregar. E aí eu continuei pregando dentro de casa. Botava no musical, fechava a janela e pregava para ela. Mas pregava como se estivesse pregando para uma multidão. E aí um dia ela lavando a louça. Eu vi que no olho dela corria uma lágrima. Eu disse, amor, o que houve? Ela disse, eu estou sentindo a presença de Deus.
semanas. E alguém chegava e me falou: William, o quarto é uma bênção. Quando tu canta, o céu se abre. Eu disse: Deus é que faz isso, não eu. Tá tudo bem, irmão William? Eu dizia: tá tudo bem. Passar pelo processo de Deus a entender ser cheio do Espírito Santo dói. Aí tem gente que olha pra gente: caiu de paraquedas. Não, existe um processo, uma história por trás disso. Todos esses processos em que Deus vem me amassando, me quebrando, me moendo e me refazendo de novo. Aí a mulher acabou? Não acabou. Deus me tirou da cidade de Novo Redondo, fui morar, vim para o Jardim América. Aí Deus começou a abrir as portas para mim. E aí, irmão William? Aí a palavra apertou mais ainda. Perdemos mais um filho. Minha esposa teve um aborto espontâneo na cama. Ela abortou nas minhas mãos. Lembro como se fosse hoje. E aí ela olhava para mim e dizia: amor, nós vamos morar e Jesus vai ressuscitar, vai? Eu dizia: Deus sabe de todas as coisas. Aí ela dizia: mas por que Deus faz tantos milagres? As crianças são jogadas nas caixas e elas começam a crescer e ficam saudáveis, e o nosso filho não. Eu dizia: Deus está no controle de todas as coisas. E aí fui pro culto. E o senhor vai perguntar: comentário, meu filho? Tudo bem. Mas nós orávamos e dizia: Jesus, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, me ajuda para me poder ajudar também. Me ajuda para me poder ajudar também. Eu fui orando, Jesus foi me ajudando a ajudar minha esposa. Irmão, como é que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? É bom demais. Mas os processos são dolorosos. É por isso que tem muita gente que prefere ficar dormindo do que passar pela dor, do que passar pelo problema. Eu vou ficar aqui para não enfrentar a luta lá, porque eu ficando aqui eu fico na boa, na paz, e nada me incomoda. Aí quando você se levanta, o inferno também se levanta. Mas aí se você se levantar, quem se levanta contigo é maior do que o inferno. Aí você vai. A luta vem, a prova vem, você vai vencendo. Uma coisa que Jesus dá pra gente, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, é o dom do discernimento. Você está olhando a pregação, você está pensando, Jesus está me falando. Aí você vai para um lado, vai para o outro, e Jesus vai falando. Por que isso? É porque Ele dá para quem pede. Mas eu orei. Quanto tempo tornou? 10 anos. Você pode orar um mês e Jesus te dá. E quando eu recebi, eu disse: eu não quero mais. Porque a gente está no ambiente, observa o culto, as pessoas pensam coisas e Jesus revela, e eu digo: eu não quero. Eu não queria que revelasse isso. Mas irmão, eu sou jovem. Você precisa ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu tenho a vida toda pela frente, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando vier o dia mal, você vai vencer. Quando vier a tribulação, você vai vencer. Por quê? Pelo Espírito Santo. Ele vai estar na tua vida. Ele vai dizer: você não vai parar. Você vai prosseguir. E quantos nessa madrugada querem ser cheios do Espírito Santo? Cheio dessa glória, cheio desse poder, desta autoridade. E como é que eu entendo que eu tenho que ser cheio? Tem que falar com Ele. Eu não encho ninguém cheio. Eu posso encher o copo d'água para vocês. Mas quem pode encher a tua vida é só Ele. Eu posso te dar a senha da glória que o fogo desce. Aí você vai dando glória e o fogo desce. Glória a Deus. Mas se Jesus te batizar, você que não é batizado com o Espírito Santo, não distinguais o Espírito Santo ao qual fosse selado. Irmão, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas faz uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Não viva assim. Todo dia, olha, Jesus me renova. Me renova. Aí Jesus vai lá e
Aí você vai entrando num nível espiritual e outras pessoas não vão entrar. Eu vou juntar com uma irmã lá e nós vamos orar. Isso, olha. Porque eu também tenho um grupo no Jardim América e disse: ei, mano, vamos orar. Vamos orar quantos minutos? 1 hora? Pode ser 1 hora. Aí passa 2, 3 horas, aí parece que foi 20 minutos. Porque quando a gente começa a se envolver, Jeová desce para a sua presença. E 3 horas na presença dele parece que são 5 minutos. Se envolver na plenitude do Espírito Santo é deixar que ele conte no relógio as horas que você ora. Porque às vezes a gente quer orar e olhar no relógio. Ah, faz só 5 minutos que eu estou orando. Ah, faz só 10 minutos que eu estou orando. Não, te envolva e deixa a hora passar. Deixa os momentos passarem. Te envolva nos braços de Jesus, para nós recebermos os mistérios do céu. Se envolver nos braços de Jesus é se esquecer que o Facebook tem réus, porque nós passamos horas e horas passando o dedinho para cima e 5 minutos na oração. É no TikTok, vemos pelo videozinho para lá e para cá, e a oração, cadê Jesus dizendo: eu estou aqui te esperando no ponto de encontro para você orar. Eu preciso de você. Eu quero você nos meus pés. Porque quando a prova vir, o Facebook não vai te ajudar. Quando as circunstâncias da vida vierem, o TikTok não vai te ajudar. Sou eu que vou te ajudar, está dizendo o Senhor. O momento de adoração, vamos adorar a Deus. Porque adorando a Deus, a presença de Deus desce. Glória! A palavra foi pregada. A irmã Carol, ela me mandou uma mensagem me convidando, dizendo: eu não vim, o irmão não deu se lembrar de mim, mas quando o irmão viu, eu não estava cantando, mas ele bateu o Espírito Santo. Foi assim, né, irmã? E eu não sabia. Por que, irmão William? Ela recebeu quando estava cantando? Eu não sei. Jesus quis assim. Mas ela edificou a minha fé, porque tem coisas que eu canto, que eu prego, eu não vejo acontecer, mas Jesus faz. Tem coisas que você faz para Jesus e acha que não vai dar em nada. Daqui a pouco Jesus levanta a pessoa e pode dizer: amiga, aquele dia que você orou por mim, que você intercedeu por mim, Deus me deu vitória lá. Teve uma irmã no congresso que eu estava cantando de jovens, que eu conheci ela depois de 4 anos. Ela estava desviada, afastada, pastor. Aí ela disse assim: eu cheguei no congresso e senti como prisões amarrassem minhas mãos e meus pés e minha voz. Mas quando tu começou a cantar, eu ouvi as correntes caírem nas minhas mãos e meus pés. A minha voz que estava engasgada saiu para fora, e a partir daquele momento nunca mais senti angústia na minha alma. Eu disse: faz 4 anos atrás. Ela disse: daqueles 4 anos atrás a minha vida nunca mais foi a mesma. Quem fez? Jesus. Quem curou? Jesus. Quem tocou? Jesus. Ele só apenas me usou como instrumento. O hino aqui não faz nada. Quem faz é Ele. Quem opera é Ele. Quem batiza é Ele. E você que não é batizado com o Espírito Santo, só eu dou glória a Deus e aleluia. Mas eu não eu dou glória a Deus e aleluia, porque tem uma língua estranha aqui na mente. Mas essa língua estranha aqui é o pastor que fala. Quem disse que a língua do pastor é do Espírito? Se ele quiser dar a mesma variedade do pastor para você, você abre a boca e fala. Se ele quiser dar a mesma variedade de você para mim, eu vou abrir a boca e vou falar. Se ele quiser dar a mesma variedade da irmã do ciclo de oração para você, você só abre a boca e fala. Não, mas pode ser o diabo colocando uma língua estranha na minha boca. Não, o diabo nem sabe o que é língua estranha. Eu falo em mistério, ele fica pensando: que faculdade foi que me aprendeu a falar essa língua aí? Eu posso falar em qualquer língua, inglesa, espanhol, aramaico, hebraico, ele entende, mas quando um crente fala em mistério, ele fica olhando: eita, esse aí tem algo no céu, esse aí tem algo diferente na sua vida.
Vamos adorar. Levante sua mão, comece a adorar a Deus. 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 Comece a dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Expresse alguma coisa nesta madrugada para os céus. Se você está aqui, não é em vão não que você está aqui. É por causa dele que você está aqui esta madrugada. Você não sairá daqui da mesma maneira que entrou. Você sairá cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Vai dando glória aí, vai dando glória aí, vai dando glória aí, vai dando glória aí. Se a língua estranha vier, dá um estilo do Espírito Santo, a qual você se lá, abre a boca e deixa ele te renovar aí. Força, igreja, avança, igreja, desperta, igreja, já vamos embora. Prepara, igreja, prega, igreja, se mova, igreja, já vamos.